Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a construção de um mapa mental para o meu curso modular de Química. Esse vídeo nós vamos discutir e conversar sobre a diferença entre um átomo, um ânion e um cátion. Então, para começar, você vai saber a diferença entre um átomo e os íons. Um átomo é uma espécie química eletricamente neutra, já um íon é uma espécie química eletricamente carregada. Eu trouxe um exemplo de cada para você olhar agora. Se você olhar para esse que eu desenhei aqui, ó, debaixo do átomo, tá aqui, ó. Eu desenhei um átomo de ferro. Já aqui não é um átomo de ferro, é um íon ferro. Então, observe que o átomo de ferro, ele é uma espécie química sem carga. Então, do lado direito não tem nada escrito. Já o íon ferro é uma espécie química carregada positivamente. Por isso eu chamei ele de íon positivo. Mas é claro que também existem os íons negativos. Observe. Esse aqui, vou pôr uma flecha nele agora, ó, é o íon negativo, enquanto esse aqui é o átomo daquele íon. Então, vamos organizar, ó. Átomo de ferro, átomo de flúor. Íon ferro, íon flúor. Quando a espécie química é carregada positivamente, nós chamamos de cátion. Para te ajudar, você vai pegar a letra T e vai dar uma exagerada nesse T. Transforma esse T em algo que te faça lembrar um sinal positivo. Cátion, o íon positivo. Então, olha a palavra íon aqui aparecendo, né? Ó. Cátion é o íon positivo. Já o íon negativo é o ânion. Ânion, o íon negativo. Você pode até acentuar de uma maneira que esse sinal faça você lembrar negativo. Então tá aí na lousa. 2 átomos e 2 íons. Um íon positivo chamado cátion, o íon negativo chamado ânion. Agora que sabemos que esses dois são átomos e esses dois são íons, vamos aprofundar um pouco o nosso entendimento. Toda vez que a gente vê um número escrito do lado esquerdo e em cima, esse é o número de massa, letra A. Quando está um número embaixo, esse é o número atômico, representado pela letra Z. Então, se eu te perguntasse aqui, ó, qual é o Z do átomo de ferro? O Z, 26. E o A do átomo de ferro? 56. Agora, então sabendo que em cima é o A e embaixo é o Z, preciso te contar também que esse Z é sempre igual a P. O que é P? Número de prótons. Então, o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Vou colocar uma espécie química aqui para nos ajudar. E a gente vai fazendo ela juntos. Para começar, olha só, acabei de fazer um átomo de sódio. Como é que você sabe que é átomo? Não tem carga. E se eu quisesse fazer um íon sódio, como eu faria? Faria assim, ó, Na e a carga dele. Vou te contar que a carga do sódio é mais 1. Então, vamos lá. Na esquerda, átomo de sódio. Na direita, íon sódio. Os números do sódio eu vou colocar aqui, ó. 23 aqui em cima, 11 aqui embaixo. Então, ó, o que eu quero que você saiba? Que então o A é 23, o Z é 11 e o P também é 11. Isso porque Z igual a P sempre, olha aqui, ó, Z igual a P. Esse número de massa, ele corresponde a prótons mais nêutrons. Então, se o A é 23, como eu indiquei aqui, e o P é 11, como você calcula o N? Que conta que o aluno faz para descobrir o N? Bom, para descobrir o valor do N, o aluno pode fazer A igual a P mais N. Escrevi ali. Se o A é 23, se o P é 11, quanto vale o N? Moçada, de cabeça, quanto vale o N aqui? 12. Muito bem. Quando você vem para um íon e os números do lado esquerdo são os mesmos, então nós podemos entender que aqui o A é 23 ainda, o Z é 11, o P também é 11. Mas a novidade agora é a gente entender o número de elétrons. Então, é o número de elétrons que a gente vai conversar agora. Para a gente saber o número de elétrons, o que eu quero te avisar? Que quando a espécie química não tiver carga, como acontece nos átomos, então a quantidade de
positivos e de negativos é a mesma. Vou colocar o número de elétrons aqui do lado do número de prótons. Ó, vou pôr o E de elétron aqui. Então, para a gente saber quantos elétrons tem o átomo de sódio, vou te contar agora, hein? O átomo de sódio tem 11 elétrons. Então, quer dizer que o total de positivos e o total de negativos do átomo de sódio é igual. Por isso que a carga total aqui, ó, é 0 e nem precisa vir nada escrito no ferro nem no sódio. Agora, quando for um íon, o íon te mostra a diferença de prótons e elétrons. Vamos organizar isso? Olha só. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons quando eu estou falando de um átomo. Por isso, 11 prótons e 11 elétrons para o átomo de sódio. Agora, quando for um íon, a coisa muda. Mas vamos primeiro treinar aqui com o átomo de ferro. Olhando para o átomo de ferro, olha o que eu disse para vocês aqui. O átomo de ferro tem um número de prótons 26. Da onde o aluno tira essa informação? Daqui, ó, número atômico 26. Como é que meu aluno descobriu o número de nêutrons? É só fazer que o 56 tem que ser os 26 mais 30. Perfeito. E agora o mais delicado. Por que é 26 também? Porque o próton e elétron tem que ser igual quando eu estou falando de um átomo. Vamos dar uma olhada no átomo de flúor também. Olha só. Qual que é o número de prótons do átomo de flúor? É 9. Isso eu sei porque está escrito aqui. Como é que eu sei que nêutron é 10? Porque o próton somado com o nêutron tem que dar o número de massa que fica aqui em cima. E olha o número de elétrons, é 9 também. Por que isso? Porque nos átomos a quantidade de próton e de elétron é igual. Quando a gente vai para o íon, a coisa muda um pouco. Vem dar uma olhada. Olha o que eu escrevi aqui para vocês. O número atômico 26 fez o número de prótons também ser 26. O número de massa ser 56 fez o número de nêutrons ser 30. Isso é igual aqui no átomo. Agora, olha o que aconteceu com o número de elétrons. Então, o número de elétrons está diferente, não é igual. Então, vou anotar aqui, ó, o número de elétrons está diferente. Então, quando for um íon, o número de prótons e elétrons é diferente. O que aconteceu com essa espécie química, o cátion, é que essa espécie química perdeu elétron. E ele perdeu exatamente 2 elétrons, e isso que vinha indicado aqui. Então, o íon ferro perdeu 2 elétrons, por isso ficam 24. Então, vem olhar aqui o íon sódio comigo, ó. O que significa esse mais sem número? Quer dizer, mais 1. Significa que esse sódio, ó, ele perdeu 1 elétron. Poxa, se era para ser 11 e 11, quando perde 1 elétron, passa a ter, então, 10 elétrons no caso desse íon sódio. Observa, são 11 e 10, então aqui entre eles tem diferença na quantidade de prótons e elétrons. Agora vem olhar o flúor junto comigo, olha só. O número de prótons permanece 9, de nêutrons permanece 10, não muda. Quem mudou foi o elétron. Por que será que mudou o número de elétrons? Por que será que está diferente o número de elétrons com relação ao número de prótons? Isso porque essa espécie química, o que é esse menos 1? Significa que recebeu elétron. Então vamos organizar. Íon positivo é a espécie química que perdeu elétron. Íon negativo é a espécie química que ganhou o elétron. Então, observa, não se perde nem se ganha coisas positivas. Se perde e se ganha coisas negativas. E as coisas negativas nós chamamos de elétrons. Então, quando você encontrar um cátion, vem cá embaixo, ó, um cátion que é o íon positivo, vou passar um grifo-texto aqui, ó, o número que tiver significa a quantidade de elétrons perdidos. Então, esse positivo aqui está indicando quantos elétrons foram perdidos. Agora, quando você vê, assim, uma espécie química com um certo número negativo, esse número que está aqui vai te indicar o número de elétrons recebidos. Então, ó, se positivo, elétrons perdidos. Se negativos, elétrons recebidos. Esse é o vídeo do nosso mapa mental. Eu espero que ele ajude nos seus estudos. E lembra, no decorrer da semana eu vou te trazer 5 questões para treinar esse tema de como diferenciar um átomo de um ânion, de um íon, de indicar a quantidade de nêutrons e de indicar ainda a quantidade de elétrons das espécies químicas. Eu espero que esse vídeo oriente seus estudos, te ajude nos seus estudos. Você lembra que no primeiro vídeo, no vídeo de substâncias, eu saí da tela e deixei você dar um print? Vou fazer isso de novo.
Observa que eu tirei todas aquelas minhas anotações, você tem aqui um mapa mental. Minha sugestão é que você coloque mais exemplos para ajudar nos seus estudos. Eu vou tirar agora por 5 segundos a câmera, o vídeo, e aí você tira um print e imprime esse slide ou então anota ele todinho por 5 segundos. Estou voltando agora na tela para me despedir de vocês. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal para você receber notificação de quando sai os exercícios para treinar esse módulo do nosso curso modular. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!